Então, minha gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Estamos no ar para mais um diálogo do ciclo de diálogos, o IF Sertão pesquisando o IF Sertão pernambucano. Nessa ocasião, nós temos a alegria de receber o professor Robson Souza. Professor Robson, seja muito bem-vindo, irmão. Eu estou ouvindo algum eco. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer participar desse encontro e dialogar com todos vocês. Ok, Robson. A gente está aqui hoje com o professor Robson, que vai já dizer para a gente quem ele é, de onde ele veio, como chegou aqui no Instituto Federal, e para conversar nesse 11º diálogo sobre ciências humanas e sociais aplicadas na educação básica. Uma análise dos livros didáticos. Esse tema é um tema importantíssimo, né, para nós educadores e educadoras, e é um tema que, na aparente simplicidade dele, né, discutir livro didático, aparentemente todos nós já sabemos o que é um livro didático, qual a finalidade dele, mas me parece que essa aparência de simplicidade guarda profundidades aí que a gente precisa explorar, né? Mas antes da gente chegar nesse tema, professor Robson, conta para a gente um pouquinho quem é você, né? Assim, o que você estudou, qual a tua trajetória pessoal de formação e como é que você chegou no Instituto Federal do Sertão Pernambucano e hoje em que campus você está atuando, né, como professor. É um prazer conversar com todos vocês, com um grupo de estudos e pesquisas em educação, cultura e política. Eu me chamo Robson da Costa de Souza. Eu sou cientista social por formação, também sou teólogo, tenho mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, sou doutor em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já trabalhei em pesquisas tanto em nível universitário quanto em nível de pós-graduação. Já fui professor substituto na Escola Agrícola de Jundiaí e há 2 anos sou professor de Sociologia no campus Uricuri. Quer dizer, eu já tenho essa inserção acadêmica há algum tempo, desde a minha defesa, e também fui pesquisador na Fundação Joaquim Nabuco, em nível de pós-doutoramento, né? Fiz um estágio de pós-doutoramento lá durante 3 anos, antes de ir para a educação básica e trabalhar como professor na educação básica. No campus Uricuri, do IF Sertão Pernambucano. Que maravilha, que trajetória grandiosa, né? Essa que você tem, acadêmica. E eu já ia te perguntar como é que você chega no Nordeste, né? Você não nasce no Nordeste e tem toda uma trajetória no Sudeste e acaba vindo, pelo que eu entendi, por esse estágio pós-doutoral na Fundação Joaquim Nabuco. Fala um pouquinho do que você tratou nesse estágio pós-doutoral e por que a Fundação Joaquim Nabuco, pode ser? Sim, claro. Eu já tinha trabalhado com o meu supervisor de estágio pós-doutoral, o professor Joanildo Buriti, em uma pesquisa coordenada pelo professor Dr. Paul Frechon, né? Ele coordenou uma pesquisa sobre religião e política e gênero em âmbito nacional e internacional. Durante meu doutoramento na UFRJ, eu participei dessa equipe e o Nildo Buriti acabou me convidando para participar de um processo seletivo, né? Na verdade, submeteu um projeto à agência de fomento visando a inserção na Fundação Joaquim Nabuco para esse estágio pós-doutoral, né? De pós-doutoramento. E eu fiz o projeto, submeti à agência de fomento, o projeto foi aprovado em parceria com o CNPq, e durante 3 anos eu pesquisei gênero e religião. E a pesquisa, inclusive, virou um livro, e aí, durante esses 3 anos, a gente produziu alguma coisa nesse sentido. Aí. Maravilha. Como é que é essa mudança para ti? Você está há 2 anos como professor do ensino médio,
integrado? Em que cursos você dá aula no campus Ouricuri e como é que foi essa mudança de chave ou de cotidiano profissional, que eu fico me perguntando como é que a pesquisa que você vem fazendo nesse campo da sociologia do gênero, sociologia da religião, te preparou para estar na educação profissional e tecnológica, nesse ser, ainda por ser melhor entendido, que são os institutos federais, né? Que nem universidade, no sentido que a gente conhece de universidade mais tradicional, também não é uma escola tradicional, é um ser híbrido, né? Como é que é isso para ti? Fala um pouquinho dessa experiência para a gente, que eu creio que, como você, né, há outros colegas que têm chegado nos últimos anos, né, nas instituições em todo o país, e compartilhar um pouco dessa experiência talvez ajude a gente a se entender, né, melhor. A transição, digamos, foi muito tranquila, professor Erlon. A propósito, obrigado pela pergunta. A transição foi muito tranquila, inclusive durante o período de estágio pós-doutoral, eu tive o privilégio de colaborar com 2 programas de pós-graduação na Fundação Joaquim Nabuco, e ambos os programas visavam a preparação de professores de sociologia para a educação básica, né? Quer dizer, isso acabou, digamos, facilitando essa minha transição para a educação básica e para, digamos, ser professor EPTT no Instituto Federal, né? Quer dizer, nesse período eu acabei trabalhando também como professor substituto em uma escola agrícola, uma escola técnica, né? Da UFRN, que é a Escola Agrícola de Jundiaí, e passei no concurso do IF Sertão Pernambucano e fui convocado e tomei posse há 2 anos, exatamente 2 anos e 2 meses. Joia, eu vejo que você, nessa chegada, cabeça de pesquisador, de cientista, de sociólogo e um pesquisador social, você acaba começando a direcionar o teu foco de pesquisa para questões que interessam mais diretamente ao cotidiano desse campo educacional também, né? Não deixando de lado, certamente, a tua história, a tua trajetória, mas conduzindo-a na direção de questões que estão mais próximas, né, do teu cotidiano, e por isso, estou perguntando agora, né? Por isso essa pesquisa Ciências Sociais e Humanas aplicadas na educação básica? E outra, já para encaixar a pergunta aqui, né? Além essa, me parece, ciências humanas e sociais aplicadas à educação básica, esses 2 pontos falam de um foco, que é o livro didático. Há outros focos, por exemplo, me interessa muito essa discussão da religião e do gênero. Você também tem interesse ou está esboçando ou desenvolvendo pesquisas também com esse viés, com essa temática na educação básica? Pois é, hoje eu tenho trabalhado em 2 frentes. A primeira frente de trabalho, na verdade, ela não começa agora, né? O meu primeiro texto sobre sociologia escolar, ele é de 2018 e trabalhava sobre uma tentativa de refletir acerca da assim chamada despolitização dos jovens, né? Quer dizer, já era uma análise do ponto de vista da sociologia escolar acerca do engajamento político dos jovens a partir de uma certa compreensão sociológica e a partir da leitura que se fazia da sociologia também por movimentos conservadores e neoconservadores. Quer dizer, essa primeira linha de pesquisa que visa a análise da questão da sociologia escolar, ela começa aí, e como eu tenho, digamos, essa paixão pelo objeto religião, eu nunca deixei de pesquisar a temática religiosa. Em algumas semanas, digamos, vai sair um novo texto sobre teologia política, e a ideia já é apresentar a relação entre a teologia política de Calvino e o neoconservadorismo protestante brasileiro, né? A partir dessa interlocução que acontece já no governo Bolsonaro. Esse artigo sai aí em algumas semanas,
Maravilha, já está convidado pelo Hábitos para divulgar também conosco essa pesquisa recente aí, mas só para não perder a oportunidade de já te comprometer aqui. Então, pode continuar falando sobre a pesquisa Então, na educação. vamos lá. O livro didático, portanto, não é o primeiro tema que você vem pesquisando ao fazer uma sociologia da educação básica, né? Pelo que eu entendi, o suposto conservadorismo juvenil, né, nesse novo Brasil que a gente viu surgir nos últimos anos, já foi um tema frequentado, e esse do livro didático é o seguinte, ou há alguma pesquisa anterior a essa? Uma pesquisa na área de métodos e técnicas, na verdade, um relato de experiência, né? Vale ressaltar que as minhas produções acadêmicas são sempre em coautoria, né? Eu tenho um amigo de pesquisa, que é o Jefferson Evani. Hoje ele é doutorando em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. 3 artigos já foram publicados com ele, inclusive esse, que será discutido hoje por nós. Mas alguns textos também foram publicados com ele e com o professor Jonildo Buriti, né? Quer dizer, minhas pesquisas nunca acontecem sozinhas, digamos assim, mas sempre pressupõe uma certa interrupção acadêmica com especialistas na área, com pessoas que vêm trabalhando na área de sociologia escolar e de sociologia da religião, né? Quer dizer, eu diria que esses pesquisadores são interlocutores muito importantes na minha formação acadêmica e na minha produção acadêmica mais recente. Maravilha. O Marcos Uchoa está aqui comentando no chat que o Jefferson, está dizendo aqui, grande Jefferson, colega de turma dele do doutorado, né, do Marcos Uchoa, está prestes a defender a tese dele, então conhece o Jefferson. Que bom que há essas redes aqui. Mas vamos chegar no nosso tema de hoje, então, né? Chegamos no nosso tema de hoje. Por que esse tema? Por que um pesquisador com a tua trajetória resolveu discutir livro didático? Vamos lá, eu vou fazer uma breve exposição. Pode ficar à vontade. Acho que a ideia é tentar delimitar o objeto, né? Para o objeto ficar mais claro a quem nos escuta. Como eu disse, a temática do ensino médio ela se configura como um importante objeto de pesquisa para mim há algum tempo, há alguns anos, né? De modo que eu venho eu e alguns amigos nessa discussão a sociologia na educação básica. Eu diria que esses sentidos eles nunca estão prontos, né? Esses sentidos eles inclusive estão sendo disputados na arena pública o tempo todo, e é nesse contexto de disputa pelos sentidos acerca da sociologia escolar, dos sentidos sociais e políticos, né? Por exemplo, por movimentos como MBL, como movimentos como Escola Sem Partido, instituições sociais, instituições, professores da educação básica. Quer dizer, é nessa disputa pelos sentidos atribuídos à sociologia escolar que essa temática do livro didático chega a mim. Vale lembrar que, no interior desse debate, alguns procuram fazer a leitura da sociologia escolar do ponto de vista da formação cidadã, a partir dos próprios documentos normativos. Alguns pensam na formação política dos indivíduos. Aliás, essa ideia de que a sociologia poderia colaborar com a formação política dos indivíduos não é recente, ela é bem antiga, né? O próprio Florestan Fernandes já trabalhava com essa ideia, com essa noção, mas há também leituras bastante pragmáticas e utilitárias da sociologia, né? Sociologia voltada, digamos, ao desenvolvimento de atitudes sociais voltadas à compreensão de problemas, né? Quer dizer, paralelamente ao desenvolvimento de documentos, textos que compreendem, ou melhor, representam a sociologia a partir do campo da desnaturalização das práticas,
do estranhamento das práticas sociais, do posicionamento crítico frente às diversas modalidades de desigualdade social. Quer dizer, a mim me parecia um campo muito interessante de investigação, porque era um campo de disputas, quer dizer, um campo marcado por antagonismos de todo tipo, por duelos simbólicos. Então, assim, esse assunto despertou o meu interesse, né? Quer dizer, principalmente a partir da reforma do ensino médio. Quer dizer, foi no momento em que acontece a reforma do ensino médio, em 2017, quando essas disputas se acirram ainda mais, que a temática do livro didático chega a mim como um objeto interessante de pesquisa também, né? Principalmente pelo fato de que eu já estava me inserindo no campo da educação básica. Eu vou para a educação básica tão logo a minha pesquisa de pós-doutoramento acaba, e eu trabalhei, quer dizer, sempre trabalhei com livros do PNLD, né? Então, assim, na educação básica, utilizando livros do PNLD, do PNLD de 2018, diga-se de passagem, Deixa eu te momento de transição pedir entre uma coisa. o novo ensino médio. Uhum. Fala para quem está nos assistindo e não sabe o que é o PNLD. Plano Nacional, né? Do livro de... O Plano Nacional do Livro Didático é uma importante política pública. Ela faz chegar material didático às escolas de todo o país, mas esse material didático ele é resultado de um processo, né, governamental. Quer dizer, ele se insere no nível, aquilo que Foucault chama no nível da governamentalidade, né? Evidentemente, essas políticas elas não se realizam num vácuo e elas acontecem articuladas a processos políticos muito mais amplos, né? Então, eu não tinha me dado conta ainda que, naquele momento de 2020, 2019, a própria reforma do ensino médio ela teria impactos nos materiais didáticos disponíveis aos alunos, né? Quer dizer, eu trabalhei com 2 livros de sociologia na Escola Agrícola de Jundiaí, e esses livros estavam conectados a uma certa visão de mundo acerca da sociologia. E quando chego no Instituto Federal, peço para verificar os novos materiais didáticos, estes que já foram, digamos, colocados à disposição dos alunos no contexto do novo ensino médio, né? Eu percebi uma mudança significativa no que diz respeito à forma e no que diz respeito ao conteúdo. Quer dizer, foi a partir da percepção de que essa mudança tem a ver com o próprio plano da governamentalidade, que o livro didático se constituiu como um objeto de análise a partir da reforma do ensino médio e a partir, digamos, das contra-reformas que estão acontecendo no campo da educação, principalmente a partir do governo Michel Temer. Ficou mais claro agora? Claro, ficou mais claro, sim. Mas quando você foi falando, já me deu vontade de lhe perguntar o que nós queremos saber no final, né? O que você descobriu. Muita coisa, interessante. Bastante coisa. Mas antes disso, eu te pedi que você falasse, estou vendo que você tem falado de Foucault, de antagonismo, de governo, enfim, está usando, me parece que foi uma pesquisa documental, não é isso? Usando os livros didáticos como fonte primária. E eu queria te pedir, assim, já que a gente tem alunos de pós-graduação assistindo, outras pessoas, outros pesquisadores também, gente do grupo de pesquisa, enfim, fala para a gente um pouco do arranjo teórico-metodológico a partir do qual você encarou esse objeto, né, que você acaba de nos apresentar esse problema. Perfeito. Só recapitulando, em relação ao PNLD de 2018, eu tinha trabalhado com 2 obras na sala de aula, né?
no processo de digitalização, tempos modernos, tempos de sociologia, que é da História do Brasil, e Sociologia em Movimento, da Editora Moderna. E aí, em face da chegada desses novos livros didáticos, eu identifiquei uma nova forma de racionalidade política e econômica diante desses livros, né? Diante dos desafios apresentados por esses novos livros, já no contexto do novo ensino médio. Eu precisava, evidentemente, de um referencial teórico para analisar esse material, e o referencial teórico que eu venho utilizando há algum tempo é o referencial teórico da teoria do discurso, e aí sim, autores como Foucault têm se apresentado, são autores importantes a essa análise, né? Mas Foucault também, não só Foucault, né? A gente tem trabalhado com análise do discurso, teoria política do discurso, temos mobilizado autores pós-estruturalistas, mas esses autores pós-estruturalistas, eles são devedores de uma certa leitura crítica do discurso francesa, né? Eu diria francesa, devedores também do marxismo. A gente não poderia deixar de citar o próprio Althusser, que vai pensar a ideologia na sua materialidade, quer dizer, a ideologia que nos interpela como discurso, e ao nos interpelar como discurso na visão desses autores, seja Althusser, seja Péchet, seja Foucault, ou o próprio Maguenot, Dominique Maguenot, quer dizer, pós-estruturalismo, de modo geral, entende que estes livros didáticos funcionam como dispositivos, né, no sentido de constituir uma nova forma de subjetividade. Quer dizer, uma forma de subjetividade conectada a uma certa forma social. E aí a teoria do discurso nos parece muito interessante, porque ela se apresenta como uma interessante ferramenta teórica de análise desse material didático do ponto de vista da compreensão dos processos de subjetivação, né? Quer dizer, e aí o pós-estruturalismo tem sido, digamos, uma ferramenta importante em nossas análises. E o pós-estruturalismo, inclusive, nos permitiu analisar esse campo a partir, digamos, de um certo tripé, né? Quer dizer, reforma do ensino médio, base nacional comum curricular e material didático. E a gente logo percebeu que esse tripé, que constituía, digamos, o núcleo duro da reforma do ensino médio, ele sejava, digamos, subjetividades políticas bastante específicas, né? A pesquisa nos ajudou a entender isso e a perceber exatamente o plano da governamentalidade no que diz respeito à produção de uma certa subjetividade voltada a práticas e lógicas neoliberais, né? Ou demarcada por práticas e lógicas neoliberais. Quer dizer, isso aí já antecipando um pouco dos resultados, mas evidentemente é um longo percurso para chegar a esses resultados, né? Quer dizer, fazer a conexão entre o material didático assumido por nós como dispositivo político, a reforma do ensino médio e a BNCC se constituiu um importante percurso teórico de análise desse material, né? Quer dizer, e também apontava para nós que se esperava do professor e do aluno no interior da educação básica, no interior do que tipo de subjetividade estava pressuposta ali nesse material. Joia, eu acho que você já pode continuar nos falando da pesquisa, porque você está nos preparando muito bem para os seus achados
enfim, e de como eles nos importam aqui no sertão pernambucano, né? Que nós vamos chegar aí. Aham. Fique à vontade, eu estou me deliciando aqui no conjunto de só essa triangulação que você já faz aí das relações, né, entre esses três fenômenos que aparentemente não tem relação nenhuma, né? Se você olha de fora, de modo estanque, o que tem a ver o livro didático com a reforma do ensino médio, com o PNLD, enfim, só e com as subjetividades, tanto docentes quanto discentes, que são produzidas e convocadas, né, à existência a partir dessa movimentação, já é algo de uma grande contribuição para levantar o nosso interesse de observação do mundo, né? Pois é. E essa triangulação acontece contra o pano de fundo das contra-reformas que acontece no governo Michel Temer, de corte neoliberal. E daí a gente começou a investigar neoliberalismo. Vale lembrar que há um longo debate teórico sobre neoliberalismo. Esse debate teórico ele não é de agora, ele tem a ver com o ordoliberalismo alemão, tem a ver com o colóquio Walter Lippmann, tem a ver com a escola de Chicago, tem a ver com Friedman, tem a ver com Mises, tem a ver com Hayek, mas de qualquer modo a América Latina se constituiu como um importante laboratório do neoliberalismo, principalmente no Chile de Pinochet, e o neoliberalismo chega com força no Brasil nos anos 90, principalmente no campo da educação, sejando formas de subjetivação bastante específicas, principalmente aquele tipo de educação voltada à construção de habilidades e competências, né? Autores importantes têm representado o campo da educação como um campo de lutas desde os anos 90, principalmente no que diz respeito ao significado de cidadania, e aí é nesse sentido que o significado de cidadania, que tem uma presença muito forte nos documentos normativos da educação brasileira, ele vai aparecer como um significante importante, mas esse significado de cidadania acaba sendo colonizado pelo modo de subjetivação neoliberal. Então, entender, digamos, a produção do material didático no contexto das contra-reformas da educação nos levou a estudar o neoliberalismo como, digamos, um modo de vida, né? Ou como uma forma de vida, quer dizer, principalmente e muito mais como uma forma de vida abrangente, multi-englobante. E aí, sim, os estudos de Pierre Dardot, de Christian Laval, eu também diria de Wendy Brown, por que não dizer de Nancy Fraser, né? Esses estudos se apresentaram como estudos importantes para nós, no sentido de compreender o que estava acontecendo com a educação no Brasil a partir da reforma do ensino médio de Michel Temer, né? E dos efeitos dessa reforma materializados no material didático. Quer dizer, o material didático a nós se apresentou como a materialização política dessas reformas e contra-reformas no campo da educação. Não é que, digamos, o neoliberalismo estivesse agindo desde antes. Não. O neoliberalismo no campo da educação se apresenta como um forte modelo de cooptação desde os anos 90. Mas, a partir da reforma do ensino médio, ele vai, digamos, hegemonizar o campo da educação. Pelo menos tem essa pretensão de hegemonizar o campo da educação, produzindo um sujeito discente bastante específico e um professor bastante específico também, né? Esse professor que, na verdade, ele é apenas um facilitador, ele é alguém que, digamos, atua na mediação, mas ele pressupõe um aluno bastante específico também, que é protagonista de si, né? Que toma a sua formação como uma pequena empresa de si.
Quer dizer, você S.A. Logicamente, o livro didático era a materialização política desses processos. Eu acho que isso não era novidade no campo da pesquisa. De modo geral, muitos já vinham pesquisando isso. BNCC, reforma do ensino médio, contra as reformas, no campo do trabalho, visando, digamos, a produção de um trabalho flexível, a expectativa de uma mão de obra flexível produzida pela educação. Quer dizer, muitos pesquisadores já trabalhavam com essa ideia, mas quando eu, Jefferson e Joanildo, quando nós começamos a nos debruçar sobre essa discussão, apareceu um elemento novo. E aí eu acho que essa é a originalidade de nossa discussão, que era a cooptação do multiculturalismo. Quer dizer, quando eu vou... Do multiculturalismo. Do multiculturalismo. Quer dizer, quando eu vou para um canal de YouTube, por exemplo, acompanhar um programa de investimentos de uma grande instituição financeira internacional, e esta instituição financeira está, digamos, provocando o debate acerca do racismo ambiental, isso despertou nosso interesse. Quer dizer, por que esses atores econômicos, de repente, se interessaram pelo tema do multiculturalismo e por que eles estavam, digamos, articulando o significante, principalmente no campo da educação, via fundações empresariais, né? E aí foi nesse momento, diante da leitura dos documentos normativos que chegaram até nós, principalmente já no contexto da BNCC, principalmente através da ideia de um certo protagonismo juvenil, que isso despertou a nossa atenção, né? Quer dizer, a gente se deu conta que havia algo ali que merecia, digamos, uma análise mais aprofundada. E o que a gente percebeu é que havia um campo de articulação favorável à articulação de formações discursivas que não dialogavam entre si e que, de repente, passaram a dialogar. De um lado, o neoliberalismo e, de outro, o multiculturalismo, né? De natureza bastante identitária. E eu acho que os estudos da Nancy Fraser nos ajudam a compreender isso também, mas isso, de repente, passa a acontecer no Brasil, né? Quer dizer, são as fundações empresariais, são as instituições financeiras que passam a mobilizar o significante multicultural, que é a gramática política da educação já no contexto da nova república, né? E colonizam esse discurso no sentido de produzir um sujeito bastante específico, que é o sujeito neoliberal, na escola. Eu acho que esse seria o grande achado da pesquisa, né? Quer dizer, o que se espera do docente é a produção de um certo protagonismo voltado para o mercado de trabalho. E aí há desdobramentos políticos e econômicos, eu vou tratar deles já. Mas eu queria saber se o argumento ficou claro para eu poder avançar na discussão. Para mim ficou. Quem estiver aí assistindo e acompanhando aqui pode ficar à vontade também de comentar, mas para mim ficou, algo, vou tentar dizer do meu jeito para você me corrigir, mas como eu posso fazer, por exemplo, uma defesa da cidadania, para usar o termo que você antecedeu anteriormente, a cidadania pensada de modo neoliberal, ela pode, por exemplo, eu posso defender a plena cidadania LGBTQIA+, ou denunciar o racismo, a homofobia, e nem por isso estou abdicando ou me contrapondo ao modelo de sociedade que o neoliberalismo produziu. Então, tem uma aparência de crítica, mas, efetivamente, a gente está surfando na direção dessa onda de modo direto, né? Aberto. E mais do que isso, é a colonização desse discurso por esse modelo empresarial. Sim, eu acho que porque esse discurso precede, aliás, tem uma dimensão revolucionária forte, crítica, né, transformadora, nesse discurso anterior, tanto da luta por cidadania quanto da luta
contra a homofobia ou contra o racismo, que tem um potencial de transformação efetiva da sociedade capitalista enorme, né? Que está sendo desempoderado nessa forma de colonização, né? De cooptação. Maravilha, maravilha. Tem mais do que isso, então. E não é pois é, não é colonização apenas no sentido habermasiano, né? De colonização dos modos de vida. Eu acho que é a constituição de um campo bastante específico de articulação política no interior de um certo projeto neoliberal de sociedade que, ao que parece, vem para ficar, né? Porque nem esse governo que agora aí está encontra forças políticas para reagir a esse modelo e enfrentar esse modelo, né? Mas esse é outro assunto. De qualquer modo, o que a gente percebeu, e aí é lamentável falar isso, mas a gente precisa falar, foi a educação na sua forma mercadoria, né? Quer dizer, todo discurso neoliberal preparando um sujeito, a expectativa de que a escola prepare um sujeito voltado ao mercado de trabalho, mas não qualquer mercado de trabalho, não para a indústria, né? Não cabem mais aqui aquele modelo fordista, pós-fordista, toyotista. Esse modelo fica lá no século XX. A gente tem agora um sujeito que vai trabalhar num setor bastante específico, que é o setor de serviços, com baixos salários, né? Em vendas, administração, logística. E o que se espera do Estado é que o Estado seja responsável em prover a educação voltada para a formação desse exército de mão de obra, né? E para a constituição de um exército de mão de obra de reserva, uma mão de obra pronta, disponível ao mercado, mão de obra oriunda das camadas populares, das classes populares, né? Até porque os efeitos da reforma do ensino médio eles serão, digamos, mais fortes nas camadas populares, porque nos colégios de elite você tem ainda a manutenção de um certo nível educacional de altíssimo nível, né? Nesses colégios de referência ao redor do Brasil, e na outra ponta uma educação voltada à formação de um exército de mão de obra para o setor de serviços e também de um exército de mão de obra de reserva, né? Com o rebaixamento da reprodução de mão de obra, do custo da reprodução de mão de obra no setor de serviços. Essa é a dimensão propriamente capitalista desse projeto. Com a consequente precarização de seu corpo docente, né? Que chegará às escolas por contratos, geralmente professores com baixa qualificação, com muitas horas aula de trabalho, que não tem a mínima condição de fazer pesquisas, de trabalhar em extensão, mas isso é um projeto, né? Neoliberal de educação. E, ao que parece, acaba, no plano da reprodução social, reforçando a dualidade da divisão social, né? Quer dizer, aos mais pobres, ensino precário, e aos filhos das elites, ensino diferenciado, principalmente no âmbito das escolas privadas. Quer dizer, o projeto se desenhava mais ou menos aí, com a consequente evasão escolar, né? O aumento da evasão escolar em função das próprias contradições desse projeto, né? Das contradições inerentes a esse projeto. E, ao que parece, esse projeto foi uma resposta política das elites empresariais às ocupações que aconteceram no pós-impeachment da presidente Dilma, no golpe de 2016. E ele veio com força política, mas, muito mais importante, ele veio, do ponto de vista da nossa análise, né? Muito mais importante, ele veio materializado no livro didático.
E aí a pesquisa ela se debruça sobre o livro didático no sentido de explicitar, digamos, essas contradições sociais e os projetos que ali estavam, digamos, circulando na forma de discurso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, professor. Como é que vocês percebem isso, essa materialização de toda essa processualidade no livro didático? Quais são os índices que vocês usam na pesquisa de vocês para reconhecer isso? A gente conseguiu perceber no material analisado dois níveis distintos, né? Aquela dimensão propriamente normativa do currículo, que se materializava na ideia de um sujeito ético, mas ética sem política, principalmente na BNCC. Isso aparece no nosso texto. Quer dizer, sujeito ético é aquele que consegue incorporar as demandas neoliberais e, aí sim, as demandas reclamadas pelo discurso multiculturalista. Quer dizer, é aquele sujeito que trabalha com a noção liberal de tolerância, né? O neoliberal de tolerância, mas uma tolerância esvaziada de qualquer sentido político, de qualquer ação política. Isso já estava claro para nós da BNCC, na análise que fizemos da BNCC. Quer dizer, acolhimento das diferenças, mas esse acolhimento das diferenças acabava pressupondo um forte processo de individualização. E aí entra a noção de protagonismo juvenil como significante, digamos, flutuante nesse círculo, né? Quer dizer, que de alguma maneira vai se materializar numa educação voltada à resolução de problemas, sim, mas também na transferência de responsabilidade, né? Já que eu sou empreendedor de si, e o processo educacional falha, o Estado não tem responsabilidade, a escola não tem responsabilidade, o professor não tem responsabilidade, a responsabilidade é toda do aluno, né? Quer dizer, que escolheu mal um itinerário formativo, que não soube escolher o itinerário formativo, que não foi protagonista no processo, que evidenciou em algum momento desinteresse. Quer dizer, esse processo de transferência de responsabilidade ele aparece ali de modo bastante implícito no discurso, né? Na noção de protagonismo, mas também na noção de projeto de vida, né? Quer dizer, e aí o projeto de vida aparece para nós como um procedimento de subjetivação e de responsabilização dos indivíduos. E mais do que isso, uma forma de polarização do saber das ciências sociais. Na pior forma possível, porque ciência social, nesse material didático, é só praxeologia. Quer dizer, ela é orientada à resolução de problemas imediatos. Uma ciência social sem teoria. Uma ciência social que pressupõe uma resolução rápida de problemas, né? Sem qualquer reflexão teórica mais abstrata, mais sofisticada, sem o recurso à filosofia política, sem o recurso, digamos, aos clássicos, quer dizer, os clássicos sequer aparecem. Isso ficou evidente para nós na análise. E aí sim, o esvaziamento dos conteúdos propriamente disruptivos da política e da educação, quer dizer, já não se fala em projeto político-pedagógico, mas em projeto pedagógico somente, né? Mas uma teoria capturada pela praxeologia. Praxeologia não no sentido de Bourdieu, mas praxeologia no sentido mais utilitário possível, né? Mais pragmático possível, no sentido de que há um problema a ser resolvido, a ciência social intervém no sentido de fornecer os meios pelos quais esses problemas serão resolvidos. Só isso. Não há mediação socioanalítica no processo. E isso aparece no nosso artigo também. Não sei se... Enfim, estamos a 45, 46 minutos no ar e a coisa dos limites de horário, infelizmente, porque assim, quando a coisa começa a ficar
boa, né? Você começa a complexificar a análise, a gente precisa ir já se dando conta do tempo limite aqui dessa 1 hora que é o tempo modelo Instagram, né? O máximo é 1 hora. Mas deixa eu te contar uma anedota, é um caso real, né? Sobre esse esvaziamento, essa colonização das ciências sociais humanas em nossas instituições. Vou te fazer um testemunho aqui e já te pedir para a gente ir caminhando para o. Não sei se há ainda outras descobertas, fiquei extremamente curioso como a gente pode explorar isso para a realidade do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, os nossos campi e tudo mais, que é onde eu vou te pedir. Mas, outro dia, eu sou professor de psicologia da educação, não de sociologia, mas como a gente está numa instituição onde as ciências humanas e sociais são, às vezes, tomadas de modo muito. Não se vê, se borra muito, filosofia, psicologia, antropologia, está tudo junto, né? Sociologia. Então, alguém me procurou e disse: oh, professor, eu queria saber o que você pensa aqui sobre um projeto que a turma está me apresentando, porque o nome é Tardes Sociológicas. Aí eu digo: tudo bem, tardes sociológicas. E o que vai ser a tarde sociológica, né? Aí um dos estudantes começou a falar, disse: é porque tal, se nós vamos fazer uns louvores, eu digo, é uma tarde sociológica gospel, né? Enfim, Uma tarde sociológica. E aí eu queria ouvir um pouco assim, como é que o que a tua pesquisa teria de contribuição para a gente pensar o ensino das ciências sociais e humanas no contexto dos institutos federais, mas, em particular, de um instituto federal que está a serviço da sociedade sertaneja, né, do sertão de Pernambuco. Que sugestões você teria para o Instituto Federal? Que caminhos a gente poderia tomar para evitar esse adesão, né, totalmente não planejada a esse tipo de movimentação? Se você me permitir, eu acho que o primeiro movimento é evitar esse processo de desdisciplinarização, né? Quer dizer, que o professor de história ensine história, que o professor de sociologia ensine sociologia e por aí vai, né? Quer dizer, só pensar em algum tipo de diálogo, reconhecendo, primeiramente, reconhecendo de antemão o estatuto epistemológico específico de cada uma dessas ciências. Eu acho que deveria começar por aí, né? Quer dizer, não há interdisciplinaridade sem o reconhecimento de que cada uma dessas ciências tem um estatuto epistemológico próprio. Perfeito. Inclusive a sociologia. Não desdisciplinarizar. Isso. Não Isso. E aí, nesse sentido, fazendo esse movimento, eu acho que retomar o sentido político da educação é muito importante. Quer dizer, resgatar aqueles documentos normativos que tratam disso no interior da própria Nova República, quer dizer, principalmente as orientações curriculares, que tratam do sentido crítico da educação, desnaturalização. Eu tenho defendido muito a ideia de que a sociologia é um importante discurso de mediação, né? E ela pode facilitar, ela tem uma função hermenêutica nesse processo, né? Ela tem uma função hermenêutica, mas ela tem uma função hermenêutica como sociologia. Quer dizer, e evitar também a sujeição fácil ao multiculturalismo raso, se é que eu posso falar assim, né? Reconhecendo a importância do multiculturalismo, quer dizer, a gente não quer descartar a importância que o multiculturalismo tem como formação de gramática política da Nova República, mas o professor de sociologia, nesse sentido, ele tem um papel muito importante em sala de aula, de ser, digamos, de facilitar a circulação desse discurso de mediação
na análise da realidade, mas na análise crítica da realidade, na interpretação crítica da realidade, né? Quer dizer, só apenas desenvolvendo essa interpretação crítica a gente conseguiria ensejar, digamos, algum sentido político aí mais relevante para a educação no sertão. Nesse sentido, eu queria lhe fazer uma consulta também acerca do livro didático, né? Uma das coisas que me interessa nos institutos federais, no ensino médio dos institutos federais, é a possibilidade de a gente ter no nosso país um tipo de formação de adolescentes e do ensino médio que a gente vê em outros países, na história de outros países. Por exemplo, a gente tem grandes intelectuais da epistemologia das ciências, como um Bachelard, por exemplo, ou mesmo o Althusser. Nunca foram professores universitários. Eles ensinavam, em algum momento, em pós-graduações, em pesquisas, mas eles eram primariamente professores escolares. O Althusser foi professor de uma geração inteira na França de intelectuais, dando aula de filosofia clássica, né? Então, ele, inclusive, né, em alguns textos mais de entrevista, ele diz assim, eu dava aula de filosofia clássica mesmo, né? Ensinava a filosofia clássica. Eu era, ao mesmo tempo, um autor que tinha uma produção própria enorme, né? Eu não vejo o Althusser usando livrinho didático, né? Não é isso. O Bachelard, da mesma forma, né? Um professor de ensino médio, escolar, com adolescentes, e, ao mesmo tempo, era um grande intelectual da filosofia da ciência, foi um grande intelectual, trazendo os debates da psicanálise para esse campo e tal. Uma coisa que me interessa nos institutos federais é porque a gente não é obrigado aos livros didáticos. E a gente pode fazer composições, pode produzir pode pesquisar junto com os alunos, né? Pode ir para as obras clássicas. Eu tenho feito isso em psicologia, a gente tem lido Lacan, tem lido Freud, tem lido autores clássicos, material clássico. A gente tem lido A República, do Platão, o 10º livro da República, né? que vincula psicologia com pedagogia, com teoria do Estado, né? E aí eu te pergunto, não seria hora da gente repensar o lugar do livro didático, que me parece que é uma política de consolo para o fato de que a gente não tem formação adequada de professor no país, e como você tem professores leigos, você tem ainda muito professor que não tem a formação adequada para ensinar certas disciplinas, e tem um livro didático que é uma espécie de remendo político. Enfim. Eu entendi a pergunta, eu não entendi. Eu compreendo o debate. Agora, o livro didático se apresenta também como... Porque, assim, os institutos federais, no âmbito da educação básica, digamos, são mais exceção do que regra, né? Quer dizer, você tem um docente altamente qualificado, você tem processos de seleção via concurso, você tem, digamos, professores que podem efetivamente fazer esse processo de mediação socioanalítica sem necessariamente fazer uso do livro didático, né? Mas, pensando aqui em termos de universalização do ensino, eu acho que nós deveríamos disputar também o sentido do livro didático, né? Porque ele vai chegar às escolas, ele será utilizado pelos alunos, os alunos se utilizarão desse material em sua preparação para o Enem, precisou recuperar alguma informação, ele irá ao livro, né? Quer dizer, a gente não pode entregar o livro didático a um modo de produção neoconservador e neoliberal de forma de vida, né? Eu acho que ele tem que disputar o sentido dele. Por isso eu sempre fiz uso do livro didático, eu gosto de usar o livro didático, né? E nós estamos nessa luta aí, disputa pelos sentidos do material didático e do livro didático.
Sim, eu imagino, é isso mesmo. Os institutos federais têm sido um certo campo de luta histórico daquilo que deveriam ser as condições de trabalho de toda a classe docente, né, a categoria docente no país, né, com salários compatíveis com os das universidades, com condições, e nós estamos muito precarizados em termos não só salariais, como de infraestrutura de trabalho, né? Mas eu acho que essa disputa passa pelo que se está pondo, né? É preciso disputar o livro didático. Para isso, a gente dizer livro didático, né? Por exemplo, era preciso ter um livro didático de sociologia pensando no Nordeste, o Pernambuco. Uhum. Como é que vai fazer esse livro didático pensando em Pernambuco? Pensando nessas lutas, assim, se não discutirmos o livro didático, tirando ele desse lugar de vaca sagrada, né? Que às vezes tomam em alguns lugares, assim, não, está no livro, tem que cumprir o livro, tem que cumprir o conteúdo do livro. Eu digo, meu Deus do céu, o que era um recurso passa a ser uma prisão, né? Uma prisão transmissivista e conteudista. Né? Eu entendo que há essa mistificação do livro didático, né? Mas vale lembrar também que o livro didático, às vezes, é o único recurso disponível aos alunos. Né? Eu entendo que a gente precisa, digamos, saber fazer essa mediação, mas a gente não pode entregar também de bandeja esse material, esse recurso para essas entidades, para essas instituições, né, que se deixam reger por lógicas neoliberais. Eu acho que a pesquisa passou mais ou menos por aí, né? Tentar disputar o sentido do livro e saber exatamente o que está acontecendo aí na arena pública brasileira. Perfeito, professor Robson Souza, meu amigo, que maravilha de conversa. No final aqui eu até me empolguei com essa conversa. A gente precisa fazer mais esse debate entre nós. Eu fico sonhando aí no Instituto Federal a gente ter fóruns mais permanentes, né, com os professores das áreas de ciências sociais, da educação, né, todas elas, e filosofia, para a gente poder pensar o nosso lugar também nas formações, não somente do ensino médio integrado, como nas formações de outros professores. Né? As licenciaturas são uma prerrogativa nossa, institucional, a gente tem essa função social de formar professores e professoras das mais diversas disciplinas, e isso é algo que a gente deve fazer com muito cuidado. Né? A pesquisa é uma grandiosa contribuição, a gente entender melhor o que está se dando no país. Está todo mundo aqui te parabenizando pela discussão, pela pesquisa. Espero que a gente divulgue mais. Vamos divulgar este encontro, mas também o teu texto. Eu peço até que você me mande assim, o link para essa pesquisa, para que a gente possa, ao divulgar o vídeo, também divulgar o acesso ao trabalho, né, nas nossas redes todas aqui do grupo Hábitos, que tem como ideia e função trazer esse debate todo no campo da educação, cultura e política para o nosso contexto sertanejo. Muito obrigado, viu, professor Robson? Querendo nos dizer algumas coisas. Eu que sou grato pela... Claro. Minha gratidão, gostaria de expressar minha gratidão por ter participado dessa conversa, participar desse debate, que aconteceu até de forma atropelada, né? Porque, de fato, são muitos achados e aí a gente acaba tendo que recorrer rapidamente aos achados, sem necessariamente aprofundar as discussões. Esse aí dá para fazer um encontro de 1 hora, né? Convenhamos. Pois é. E os resultados da pesquisa estão em artigo, vou te passar o link. Artigo intitulado Ciências Humanas e Sociais Aplicadas na Educação Básica, Neoliberalismo, Multiculturalismo e Outros Diálogos Impossíveis, publicado na revista Ciências Sociais do Ensino. Foi um prazer e agradeço todos que puderam estar conosco aqui nessa noite. Beleza, professor Robson. Nos encontramos pessoalmente para um abraço. Então, para os demais que estão acompanhando com a gente, boa noite, muito obrigado pela presença.
Espero encontrá-los novamente na quinta-feira que vem.